por atender nosso convite aqui na Sagres. Um ótimo dia, senhora. Bom dia, o prazer é todo meu de falar aqui com vocês nesse dia, que é um dia de reflexão, não de comemoração, né? Mas é sempre importante a gente ter esse espaço aberto para refletir sobre esse tema. Bom, e nesse espaço de reflexão, o que a gente pode analisar sobre a evolução histórica na participação feminina? Hoje a mulher, ela representa um maior quantitativo no eleitorado. Por que isso ainda não acabou se revertendo nos espaços de poder, não apenas nas candidaturas, mas propriamente nos espaços de poder aqui no país? Primeiramente, a gente tem que pensar que esse é um processo demorado, né? E que lida com um enraizamento muito intenso de uma estrutura patriarcal na nossa sociedade. Alô? Apenas para a senhora abrir o vídeo, agora sim, nossa técnica informou aqui, desculpe a interrupção, fique à vontade aí com o seu raciocínio. Me desculpe, então. Eu acho importante salientar que, embora a gente tenha construído um arco legal de estímulo à candidatura de mulheres, que começa lá em 97, com a reserva de 30% de vagas, né, para mulheres nas nominatas dos partidos, quando eles vão lançar sua lista de candidatos para as eleições. Em 2009, né, se torna obrigatório. Depois a gente cria um sistema de estímulo ao financiamento de candidatura de mulheres, mas isso tudo acaba sendo obstaculizado pelo fato de que, nos partidos, os grandes caudilhos, né, os grandes líderes de partido ainda são homens. Então, muitas vezes, esses sistemas legais de estímulo à candidatura de mulheres acabam sendo esvaziados por sistema de candidatura laranja, que foi um escândalo que a gente viu até mesmo no PSL do Bolsonaro, em que as verbas que deveriam ser destinadas para financiar a candidatura de mulheres estavam sendo utilizadas para financiar a candidatura de homens. Por isso, eu vejo com muito bons olhos a proposta, né, de alteração no Código Eleitoral, que almeja transformar não apenas, né, em um incentivo prévio, mas um incentivo também posterior à eleição. Cada voto de mulher contar em dobro para a reserva de fundo eleitoral, para que os partidos tenham acesso ao fundo eleitoral. E, com isso, eles vão se sentir mais estimulados a buscar candidaturas femininas e a investir nelas. Porque não adianta só colocar mulheres na nominata e não investir nas candidaturas delas, e não torná-las conhecidas, e não levá-las para os espaços, que é isso que acontece, né? Essa é uma das razões das mulheres serem tão subrepresentadas no Congresso. Nós temos apenas 15% das cadeiras, quando nós somos mais da metade da população. E eu percebo exatamente nesse filtro que os chefes de partido acabam exercendo, né, em selecionar seus candidatos que vão receber mais recursos e atenção, uma forma de escamotear o machismo e manter as mulheres nesse estado de subrepresentação. 8h37, conosco aqui no nosso sinal aberto, Maíra Goulart, cientista política. Por gentileza, ouça os questionamentos de Cileide Alves. Bom dia, Maíra. Obrigada pela sua presença. Maíra, o Brasil completou 90 anos agora, né, do voto feminino. É muito pouco tempo, mas mesmo assim a gente, pelo menos, tem a tendência de imaginar que a história é uma linha reta, né, que começou lá com os 90 e aí a gente vai caminhando em linha reta e as coisas vão acontecendo. E parece que não, parece que ela é uma escada, né? Você anda um pouquinho, depois fica no degrau ali, anda na horizontal, e assim vai acontecendo. Está lento esse processo ou o processo histórico é assim mesmo? Nossa, você trouxe à tona um tema muito interessante, que é a história do voto no Brasil, né? A história do voto no Brasil, ela, em absoluto, pode ser pensada como uma linha reta para o progresso. Por quê? Porque, por exemplo, o Código de 32, que foi o código que permitiu às mulheres a votar,
né, e permitiu, supostamente implementou o sufrágio universal de uma maneira progressista, antes mesmo de outras democracias consolidadas já à altura, como a francesa só vai adotar o sufrágio universal em 44, e nós já teríamos adotado em 32. Só que observa, da mesma forma como a gente estava conversando antes, né, sobre essas políticas de ação afirmativa para mulheres na política, que acabavam sendo, né, escamoteadas, né, ou burladas por dentro pelas lideranças masculinas, né, pelos homens, né, que filtram essas energias de transformação, no caso, não escolhendo mulheres viáveis eleitoralmente, como a gente estava discutindo sobre a reserva de vagas nas nominatas, né, que não adianta reservar vaga na nominata, é preciso que escolha-se mulheres para investir na candidatura delas, né, que elas tenham atenção dos seus partidos, recurso dos seus partidos. Da mesma maneira, no Código de 32, supostamente a gente teria adotado um sistema radical de sufrágio universal, em que toda a população poderia votar. Mas há uma prestidigitação nesse código que afasta as populações que a elite masculina, a elite branca, queria afastar. Então, o que você coloca no Código de 32? Primeiro, sufrágio universal. Segundo, exclusão dos analfabetos. Então, você já deixa de lado boa parte da população brasileira, sobretudo a população negra. Então, você já garante que os negros estão fora. E depois, sobre o voto das mulheres, você estabelece uma regra que as mulheres, diferentemente dos homens, elas podem votar, mas elas não são obrigadas a votar. Então, elas seguem sendo objeto de autorização de seus maridos e pais. Isso foi atualizado no Código de 46, da Constituição de 46, que é uma Constituição muito elogiada, mas que mantém isso, ainda coloca uma coisa, talvez, a meu ver, que deixe mais claro, que apenas as mulheres que se sustentavam, né, que exerciam um trabalho remunerado, seriam obrigadas a votar. Então, as mulheres que dependiam de homens ainda não eram obrigadas a votar, só vão ser obrigadas a votar, ou seja, só vão estar numa situação de igualdade em relação aos homens só na Constituição de 85. Na verdade, na Constituição da ditadura, nos arremedos da ditadura, isso já foi mudado. Se eu não me engano, no Código de 67, isso já foi mudado. Isso é uma coisa interessante que pega muito o mote do que você falou. O Código Eleitoral da ditadura, ele, de alguma maneira, expande o coeficiente eleitoral. É claro que aquilo era novamente uma prestidigitação, novamente uma farsa, porque você expande o número de eleitores possíveis num contexto em que o voto valia muito pouco, né? Então, assim, a gente passa por uma série de prestidigitações em que, supostamente, você finalmente vai empoderar as classes marginalizadas, mas aí passa pelo aquele filtro da elite branca e masculina que bloqueia esses avanços. Pois é, e agora os bloqueios parecem vir de dentro dos partidos, né? Teve um caso aqui bastante rumoroso em Goiás, há cerca de 2 semanas, que o presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia, que é o segundo maior município goiano, ele desligou o microfone de uma vereadora enquanto eles estavam tendo um debate sobre questão da mulher. Ele desligou, isso repercutiu muito, e aí ele foi na Câmara de Goiânia, porque ele foi muito criticado na Câmara de Goiânia, ele foi lá para se justificar. E, ao se justificar, ele disse que a mulher não está na política porque ela não quer. E que ele era contra as cotas, porque as cotas eram um jeito de discriminar, porque todo mundo é igual, e as cotas só servem para lançar candidatos laranja, né? Então, assim, esse episódio, eu acho que ele é bem importante, paradigmático, desse sentimento masculino, que, ao mesmo tempo que diz que as mulheres são iguais, não reconhece que há um problema, né, com a presença da mulher na política, porque quem controla os partidos, se há laranjas, quem controla os partidos são os homens, quer dizer, se estão criando laranjais por aí, quem está plantando essas laranjas são os homens. Então, assim, eu queria pensar um pouco, refletir um pouco sobre esse aspecto, né, nesse paradoxo aí de dar alternativas à mulher, mas, ao mesmo tempo, impedir na prática política. Olha, essa pergunta é excepcional para a gente
pensar quais são as formas de reverter essa subrepresentação. Então, a primeira forma, ela é uma forma que precisa discutir o arquétipo da mulher na sociedade, que é esse arquétipo de uma mulher que tem que ser recatada, porque caso ela seja mais afirmativa, ela é chamada de histérica, ela é reprimida pelos outros homens. Houve uma entrevista com a primeira senadora do Brasil, que eu ouvi hoje de manhã, e ela dizia o seguinte: eu, quando cheguei no Senado, eu fui recebida com flores, e fui a todo momento chamada de dama, porque eles queriam que eu me comportasse como uma dama e não como uma senadora. Então, isso não é uma coisa que está no passado. A senadora Simone Tebet, ano passado, foi chamada de histérica quando adotou uma postura mais contundente. E todas nós, sistematicamente, quando a gente adota uma postura mais contundente, a gente é chamada de maluca, de histérica, né? É muito comum a caracterização de uma mulher contundente como histérica. Então, assim, se em primeiro lugar a gente tem que rever o arquétipo da mulher, que ainda está muito ligado às funções de cuidado, que não são distribuídas nas famílias entre mulheres e homens. Teve uma pesquisa também que saiu ontem, que indica, entre meninos e meninas de 14 a 19 anos, que indica que nas suas famílias, 70% das mulheres são responsabilizadas por funções domésticas, funções de cuidado, e apenas 40% dos meninos. Então, a gente é tratada de maneira desigual na origem, nós somos ceifadas na origem. É na nossa origem que a gente tem menos tempo para estudar, que a gente tem que ajudar nossas mães na casa, enquanto os homens têm tempo para estudar. E esse é um primeiro ponto, né? Abrir um espaço de reflexão nas famílias e nas escolas. O segundo é a punição. Esse caso que você narrou, Sileide, lá em Goiás, ele precisa ser punido. Assim como o caso absurdo do Mamãe Falei, do Arthur Duval, precisa de punição, uma punição exemplar. Não adianta ele ser só suspenso, ele precisa perder o mandato. O partido precisa ser punido. Porque o que ele falou é uma agressão não apenas às ucranianas, mas a todas as mulheres e aos homens que se entendem, que se veem desmoralizados por um representante como esse. E é fundamental, e assim, eu acho que é importante fechar com essa fala, que os homens precisam se repensar. Porque não pode continuar havendo, que é o que existe, eu mesmo vejo isso com meu namorado, que são esses grupos de WhatsApp, esses ambientes masculinos, nos quais eles reforçam essa educação machista uns com os outros. Não é para ter mais esses espaços em que os homens podem ser eles mesmos, falarem o que eles pensam. É esse discurso do homem poder... chega de mimimi, eu preciso de um espaço para falar o que eu penso, né? Em todo ambiente eu sou cerceado por essas reações de mulheres, de minorias. Então, eu preciso de um espaço para poder ser machista, para poder ser racista, no meu grupinho de WhatsApp, com os meus amigos. E eu acredito que esses homens, eu faço um convite a eles, aos homens que estão nos assistindo, para que eles parem de ser eles mesmos. E eles tentem ser uma coisa melhor, para que eles interrompam piadinhas e afirmações grotescas nos seus grupos de WhatsApp. Vamos tentar construir uma sociedade melhor nessa nossa pequena esfera. A gente, às vezes, só pensa na política, só pensa em grandes feitos, né? E quando a gente tem a possibilidade de interromper na nossa relação familiar, na nossa relação com os nossos amigos, dar um basta à reprodução desses arquétipos desagradáveis e que ceifam as mulheres de se empoderarem na política e nas suas vidas econômicas, suas vidas sociais. Pois é, só para registrar aqui, a primeira mulher senadora foi Eunice Micheles, ela foi senadora pelo estado do Amazonas, e a primeira mulher senadora só chegou no Senado em 1979, portanto, só tem 42 anos que a mulher esteve no Senado pela primeira vez. Bom, a respeito aí do Mamãe Falei, né, uma coisa que me chamou muita atenção na fala dele de desculpa, no vídeo que ele fez para se desculpar, foi ele dizer o seguinte: olha, separe os meus atos do que eu falo, né? Como se o ato dele fosse só o que ele fez lá na Ucrânia, que foi a doação para os refugiados em guerra, e o que ele fez na Eslováquia, que foi quando ele gravou esse áudio para os amigos dele, como se aquilo não fosse ação,
né? Quer dizer, a fala dele não tivesse uma ação. E tem uma ação. Qual é a ação? A ação dele é pegar o vídeo e gravar aquela conversa extremamente sexista, extremamente absurda, né? Quer dizer, os homens não se responsabilizam pelas falas, por isso que ainda tem esses grupos de WhatsApp chamados aí do grupo do golzinho. Exatamente isso que eu puxei na minha fala. Se você for conversar com esses homens que nesses seus grupos de WhatsApp, nas suas rodas de conversa, eles falam absurdos sobre as mulheres porque eles pensam nisso. Se você for conversar com eles, eles vão falar, não, eu trato as mulheres muito bem, eu trato a minha filha bem, eu trato as minhas funcionárias muito bem. Só que eles mantêm esses espaços de reprodução de algo que estrutura a nossa sociedade. O que estrutura a nossa sociedade é o patriarcado. É essa subrepresentação, essa opressão de mulheres, sobretudo de mulheres negras, que ainda são as encarregadas de função de cuidado. Né? As famílias, elas têm uma estruturação patriarcal na qual os homens eles podem até ajudar nas tarefas domésticas, mas a responsabilidade por essas tarefas são de mulheres. Então, o que eu faço uma exortação nesse dia é que a gente não ganhe parabéns, é que a gente não ganhe presente nem florzinha, mas que esses homens, que os homens de maneira geral, interrompam esses fluxos de mensagem, esses espaços de reprodução de uma cultura que nos vitima, que nos estupra repetidamente. As mulheres elas estão sendo estupradas hoje. E é por causa desse caldo de cultura que vê na mulher que reage, na mulher que batalha, uma mulher histérica. A mulher tem que aceitar, a mulher tem que se submeter. Essa cultura de submissão que faz com que a gente sofra violência em casa e na rua. Pois é, e aí, assim, nessa questão de falar e fazer, quando os homens, eu fiquei notando isso, né? O Mamãe Falei, o Arthur Duval, ele tem 35 anos, então ele é um jovem, né? Um político já da geração que é neta, né, das mulheres que rasgaram o sutiã em praça pública. Aqui em Goiás, a violência, o feminicídio é o único crime que cresceu de 2018 para cá. Todos os outros tipos de crime diminuíram, à exceção do feminicídio, que subiu 50%. E me chama muito a atenção que ver que os assassinos são jovens, na faixa etária de 30 anos. Então, a questão que eu proponho refletir com você, Mayara, é a seguinte... Maíra, desculpa. Esses jovens, eles estão mais machistas? Quer dizer, não era, ou melhor, não era para esses jovens serem menos machistas do que a geração dos pais deles, que já foram filhos das mulheres que rasgaram o sutiã em praça pública? Leide, aí eu retomo uma fala sua. A história não é história feita de um progresso linear. Né? Há ciclos, né? Expansão e regresso. A gente pode ver isso não só no momento atual. No iluminismo, né, no século XVII, século XVIII, quando começou a se aventar a ideia de direitos universais, de que todos são iguais e merecem direitos iguais, foi um momento que houve um fechamento dos espaços de participação das mulheres, que no medievo iam para a guerra, que no medievo representavam os seus feudos, que no medievo tinham uma atuação muito mais contundente no espaço público. Elas foram colocadas numa posição muito mais doméstica nesse momento do iluminismo do que anterior. E da mesma forma no contexto atual. A gente vê processos de expansão e de regresso. A gente vive um momento no qual a contestação do empoderamento das mulheres, do empoderamento dos gays, do empoderamento das minorias, é vista como algo que divide a sociedade, que divide as famílias, né? Esse é o discurso que nos levou onde nós estamos. Esse é o discurso que derrubou Dilma Rousseff. Esse é o discurso que elegeu Bolsonaro, de que nós, quando desejamos um empoderamento das minorias, nós estamos querendo trazer a discórdia para as famílias. Essa família de concórdia, essa família de harmonia, é uma família
que machuca as mulheres, que oprime as mulheres, que estupra as mulheres, que violenta as mulheres e as mantém num estado de submissão. Então, é preciso que a gente reveja essa ideia de harmonia ou de paz familiar, paz social, em que mantém um conjunto de minorias oprimidas. Isso não é harmonia, isso é status quo. Pois é, a gente viu com a vitória de Bolsonaro que parecia que esse discurso que você está descrevendo aí, ele tinha sido vitorioso, né? Nós, mulheres, fazemos mimimi, mimimi não é relevante, vamos deixar o homem falar. E o homem falou e agora virou aí toda essa história do Mamãe Falei aqui, do vereador daqui de Goiânia. Nós estamos vendo a volta, ou pelo menos um desgaste desse discurso anti-aspas, mimimi? Eu não sei, eu não acredito, porque eu acho que isso pode até estar na esfera pública, mas como nós estamos falando, na esfera privada, nos grupos de WhatsApp, eles continuam reivindicando um lugar para não ter esse mimimi, um lugar para eles poderem ser agressivos, para eles poderem reproduzir vídeos de mulheres se humilhando por sexo, vídeos de mulheres sendo ridicularizadas, e eles ridicularizando essas mulheres. Então, eu acho que se, por um lado, na esfera pública, há esses discursos de relativa condescendência com a gente, nas esferas privadas, isso é mantido. Então, a transformação, a meu ver, e eu acho importante falar isso no Dia das Mulheres, né, vem da nossa luta, da nossa solidariedade com outras mulheres, da nossa capacidade de se organizar e de reivindicar mais espaço na esfera privada e na esfera pública. Porque na esfera privada a gente também tem que lutar. Todo dia que eu chego em casa, eu tenho que lutar para que meu namorado divida as funções domésticas comigo, para que ele tenha a mesma atenção na reprodução da vida familiar do que eu. Porque não basta exercer funções, mas não ter atenção, mas não ter a responsabilidade por manter a gerência da casa. Quantas nós, mulheres, somos encarregadas pelos nossos maridos e companheiros da gestão da vida doméstica, e aí eles exercem apenas funções marginais de ajuda, enquanto nós carregamos o peso da responsabilidade. Então, assim, essa militância ela tem que ser no sistema jurídico, por mais políticas de ação afirmativa que fazem sentido, sim. Eu acredito muito que, caso passe essa reforma do Código Eleitoral, que vai garantir mais acesso ao fundo partidário a partir de votos em mulheres, né, e não apenas da reserva de candidaturas, né, mas o voto da mulher em mulher ou do homem em mulher, se revertem mais acesso aos fundos partidários. Eu acredito em transformações via sistema de justiça, mas eu acredito que isso não tem como avançar se nós não criarmos espaços na sociedade para que as mulheres possam conversar com mulheres e se empoderarem reciprocamente, interrompendo esses estereótipos que nos mutilam, que nos ceifam em nossa criatividade, que nos ceifam no espectro de profissões possíveis que uma mulher pode adotar e de identidades possíveis que uma mulher possa adotar, porque toda vez que nós nos afastamos desse estereótipo da dama, da mulher que se encaixa muito facilmente em padrões patriarcais, nós continuamos sendo reprimidas. Isso não está no passado e isso não acontece de maneira velada, acontece no Congresso, acontece publicamente. Nós somos chamadas de histéricas e de malucas e somos ceifadas em nossa identidade em virtude disso. Pois é, como diz a escritora Ruth Manuzes, não basta reconhecer o machismo, tem que ser antimachista, né? Samuel? Professor, obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um bom dia, senhora. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, me coloco à disposição para continuar esse diálogo. Vocês podem me encontrar nas redes do APICOM, né, que é o Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, da UFRJ e da Rural, aqui do Rio de Janeiro. Então, eu sigo à disposição para a gente continuar dialogando sobre mulheres e sobre mulheres na política. Eu coordeno um coletivo de mulheres que chama Mulheres Eleitas, em que a gente discute exatamente esses temas. Eu queria agradecer e mandar um abraço para as minhas colegas lá do Mulheres Eleitas.